Bom dia, sou o pastor Valmir César da Igreja Remanescente do Autismo e do canal Remanescente do Autismo e Remanescente de Alzo. Bom dia, Deus abençoe vocês por estar assistindo esse canal e por estar compartilhando esses versos bíblicos sobre o dízimo no Novo Testamento. Vamos à palavra. Eu vou pedir a vocês, se vocês estão sendo alimentados através da palavra, assine esse canal, dê um like, um joinha e assine o canal também do nosso parceiro Pedro Paulo Artes e a Incrível Automobilística. Desde já vamos começar. Hoje iremos falar sobre os dízimos no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, ou seja, o dízimo dedicado a nós, os novos convertidos, ou aos ramos que foram enxertados na videira. Ou seja, nós temos a esperança de salvação, porque Cristo pagou por nossos pecados, Ele morreu na cruz por nós, ou seja, Ele derramou sangue e nos libertou do pecado, não da personalidade pecaminosa que quando o diabo fez com que o Adão pecasse, esse câncer pecaminoso, câncer do pecado, entrou em nossas vidas. Nós, infelizmente, temos uma personalidade pecadora. Mas vamos lá sobre os dízimos no Novo Testamento, o embasamento bíblico da pregação do dízimo que está no Novo Testamento. Vamos lá falar sobre os dízimos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Neemias 13, 12. E lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereais, de incenso, os utensílios do templo, também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Neemias 13, 5. Esperou no Novo Testamento, está errado. Três. Se mantendo a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifestem contra mim o teu poder. Diz no Novo Testamento. Continuando, vamos falar sobre os dízimos no Novo Testamento. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico a não ser os 144 mil.
Efésios, anulando em corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2:15. Não por obras, mas por aquilo que chama, foi dito a ele: o velho servirá mais ao novo. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo o que o fez. Porque um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do céu veio meio do véu, isto é, do seu corpo. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus seios, pois foste morto e com sangue compraste para Deus a gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 9. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo novamente. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. De novo declaro a todo homem que deixar de circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Finalmente, pode-se dizer que Levi recebe dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Hebreus 7:9. No caso de testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Amados, não escrevo a vocês um mandamento, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouvirão. João 2:7. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. 1 João 2:8. E agora me peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Este é o maior mandamento. Segunda carta de João 1:5. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um nome novo escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo certo. O homem, tendo o encontrado, escondeu-o e de novo, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que ele possuía e comprou aquele campo. Mateus 13:44. De novo enviou outros servos e disse: digam
os que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos. Outros foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mateus 22, 4. Ninguém pode remendar por remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo novo romperá a roupa. Pois assim diz o alto e sublime, que viverá para sempre, e cujo nome é santo, habita em lugar alto e santo, mas habita também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Vamos continuar com os versículos bíblicos do dízimo no Novo Testamento. A contribuição na igreja primitiva, Atos 4, 34, 35, dízimos e ofertas para suprir necessidades, Atos 11, 27 e 29. Devemos ter cuidado onde colocamos o nosso dinheiro, Mateus 6, 21. Se você entregar os dízimos e ofertas na igreja, você poderá ter um tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, os ladrões não roubam, mas você terá. E onde está seu coração, está também seu tesouro. Seu coração está em Deus, então seu tesouro está em Deus. Dizimar não te livra de outras responsabilidades, Mateus 23, 30. Porque você tem que ter o dízimo, ter amor, e ser misericordioso, 23, 23. À medida que damos, recebemos, 6, 38. Se você dá pouco, recebe pouco. Se você entrega os dízimos e as ofertas de maneira boa, de maneira abundante, também receberá. Os dizimistas devem amar a obra de Deus acima de qualquer coisa, amar os caminhos corretos. E dízimos é a gratidão, é representado pela gratidão do que Deus fez na nossa vida, porque Deus nos dá a vida todo dia, nos dá o ar que respiramos e nos mantém livre das pandemias, das doenças, das maldades desse mundo, dos fracassos, nos dá uma boa família, uma vida boa e uma vida tranquila. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, Lucas 16:10. Não seja servo do dinheiro, Lucas 6:13. Porque servo de dinheiro é servo de mamão. Nesse caso, no Lucas 16:13, se você amar, você não pode amar a Deus e a mamão. Um deles você não vai se dedicar, ou você vai dedicar a Deus ou ao dinheiro. Se você dedicar sua busca incessante pelo dinheiro, você se tornará escravo do dinheiro. E o dinheiro é bom, sim, o dinheiro traz muita coisa boa, inclusive prosperidade, traz o pagamento de contas de água, luz, telefone e
pagamento das coisas da igreja, das coisas para que o evangelho seja pregado e para que os missionários divulguem e preguem a palavra de Deus em todo o mundo. Não se glorie de ser dizimista. Lucas 18, 9 e 14. Porque dízimo não é para você se glorificar, é uma gratidão, nunca foi obrigação. Sem amor nada tem valor. 1 Coríntios 13, 3. Porque se você entregar o dízimo e não tiver valor, não fizer as boas obras, não que as boas obras ganhem salvação, mas você faz as boas obras, ajuda, tem misericórdia, é porque você é salvo e não para ser salvo. Dai o que é devido a cada um. Romanos 13, 7. Exemplos de dízimos e ofertas recolhidos com antecedência. 1 Coríntios 16, 12. É difícil entregar dízimo com antecedência, já que a pessoa, quem recebe o salário, só se tiver um salário comprovado em carteira, um salário garantido. Se não, tem pessoas que trabalham por conta própria que não tem como entregar dízimo com antecedência, porque um mês ele recebe uma certa quantia e em outro mês outra quantia. Mas quanto às ofertas, ele pode sim entregar com antecedência. As contribuições usadas para o sustento daqueles que administram o templo, 1 Coríntios 9, 13, 14. Porque geralmente pastor, padre, missionários, obreiros, eles não têm outro tipo de ganho a não ser da palavra. Eles vivem para pregar o evangelho. A obra deles, a maioria foram chamados para pregar. Quem foi chamado para pregar vive exclusivamente e unicamente para pregar a obra, então eles devem viver da obra, ou seja, se pregam, administram o templo, administram as coisas de Deus, tem que viver da obra. Se eles não têm outro trabalho que garantem o seu sustento, eles têm o sustento deles e das suas famílias, precisam viver da obra, ou seja, pregam para viver e vivem pregando o evangelho, porque foi chamado. E um pregador que foi chamado, praticamente, se ele não aceitar pregar o evangelho, ele vai sofrer terríveis consequências. A palavra diz que maldito é aquele que cai às mãos do Deus Altíssimo, aquele que não aceita o seu chamado. Contribuições da Igreja da Macedônia, Coríntios 2, 8, 1 a 5. Não se canse de fazer o bem, Gálatas 6, 9. Tome cuidado com amor ao dinheiro, 6, 10. Versículos sobre o dízimo no Novo Testamento, conclusão básica. Contribuição da Igreja. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Dízimos e ofertas para suprir as necessidades. Atos 11, 27 a 29. Naqueles dias, alguns profetas desceram a Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo seu espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Devemos ter cuidado onde colocamos nosso dinheiro, Mateus 6, 21.
porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Dizimar não livra de outras responsas. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quinto, a medida que damos, recebemos Lucas 6:38. Dai e ser-vos dado, por medida recalcada, sacudida e transbordante, vós deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos será medido. Os dizimistas devem amar. Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a ruda, e toda a hortaliça, e todos os animais de vosso rebanho, desprezais o juízo e o amor que Deus importava fazer Deus importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. 16:10. Se é fiel no mínimo, também será fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também será no muito. Não sejais servo do dinheiro. Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus ou e a mamão. Não se vanglorie de ser dizimista. Lucas 18:9-14. Disse também esta parábola: alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. 10. Sem amor nada tem valor. 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. 11. Dai o devido a cada um. Romanos 13:7. Dai a cada um que é de devido, a quem tributo de imposto, e a quem seja imposto, a quem temor de honra, a quem merece honra. Dar honra a quem merece, dá imposto a quem tem imposto, e dízimo e ofertas a igreja que você frequenta, que você congrega. Exemplo de dízimo e ofertas recolhido. Ora, quando coleta se faz para os santos, trazei vós também os mesmos que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um vos ponha à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Contribuições usadas para o sustento daqueles que administram o templo. 1 Coríntios 9:13-14. Não sabeis vós que os que administram o templo, não sabeis vós que os que administram
o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que servem ao altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Razão 14. Contribuições da Igreja a Macedônia. Também vós, irmãos, também fazeis conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Não se canse de fazer o bem, Gálatas 6:9, e não cansem de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido. Tome cuidado com o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Versículo 16. Sobre o dízimo no Novo Testamento. Conclusão. Esses versículos sobre o dízimo foram cuidadosamente escolhidos para edificar a sua vida. Mas vale ressaltar: texto fora ao contexto vira pretexto. Então, texto fora do contexto vira pretexto. Então, se você realmente acredita que precisa melhorar sua vida financeira no que se refere aos dízimos, separe alguns minutos durante a semana para ler pelo menos um capítulo inteiro de algum desses versículos. Assim você terá um entendimento muito mais amplo. Dízimos não só é dinheiro, mas se você puder tirar um tempo para ler a Bíblia, tirar um tempo para jejuar, sacrificar a Deus, para fortalecer espiritualmente, você deverá fazer isso. Desde já vos agradeço, tenha um bom dia, que Deus vos abençoe, vocês e sua família, que a paz esteja convosco. Desde já vos agradeço por inscrever no canal, dar um joinha, um like, e assine e se inscreva no canal do Pedro Paulo Artes, Remanescentes do Autismo e a Incrível Automobilística.